Olá, seja bem-vindo a todos para mais uma leitura do nosso Alimento Diário. Nós estamos estudando a série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. E a mensagem que nós estamos vendo essa semana é A Igreja, a Casa de Deus. Nós vamos ver o dia de sábado, cujo título é Promover a Economia de Deus na Fé. Antes de mais nada, peço que dê o seu like a esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal da Igreja em Camaçari, faça a sua inscrição, compartilhe esse link para seus familiares, seus amigos, faça com que a palavra chegue ao máximo, ao número máximo de pessoas possível, que todos possam ter acesso a essa palavra. Bom, o que nós vamos falar hoje está dentro daqueles itens mencionados do livro de 1 Timóteo. E o primeiro item que nós vamos desfrutar fala da advertência da apostasia e declínio da igreja. Isso está no capítulo 1, versículos 3 a 20 e o capítulo 4, de 1 a 5. Em 1 Timóteo 1,3 nós lemos: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para administrar certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Essa palavra ensinar, ela no grego é heterodidaskaleo, que significa ensinar coisas diferentes. Então aqui nós temos uma palavra com conjunção de duas outras palavras. A palavra hétero, que significa diferente, e a palavra didaskalos, que significa professor. Em outros versículos, como 1 Coríntios 12, 28 e Efésios 4, 11, nós encontramos a palavra mestre, que é didaskalo. Então, quando nós juntamos essas duas palavras, hétero e didaskalo, que fica heterodidaskaleo, significa ensinar coisas diferentes. Paulo, ele ensinava o evangelho de Deus, mas havia algumas pessoas que estavam ensinando coisas baseadas em ideologias, gnosticismo, até mesmo eram irmãos que estavam à frente da igreja e estavam ensinando algumas coisas diferentes. Ensinando coisas diferentes do ensinamento que Paulo estava ensinando. E isso, irmãos, traz distração da economia de Deus. Deus tem uma economia familiar, mas essas coisas diferentes não promovem essa economia. Pelo contrário, elas distraem. Podem ser muito boas, interessantes, mas elas trazem essa distração. Hoje, o que nós temos que promover no meio da igreja é a palavra fundamental, a palavra profética. Ele estava ensinando a lei de Moisés, que apesar de estar na Bíblia, mas é algo ainda baseado no Velho Testamento e está fora da economia de Deus. Então, todas essas coisas levam a desviar. Isso também nós podemos encontrar em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 20 a 21. E também havia as heresias. Hoje tem aqueles que querem modernizar a Bíblia, Nós vemos essa questão da homossexualidade. Alguns estão tentando adequar a Bíblia à questão da homossexualidade, querendo mostrar que a Bíblia está muito antiquada, ela precisa ser revisada. Então, hoje, o que nós precisamos perceber, irmãos, como a igreja, que é a coluna e base da verdade, nós precisamos guardar essa verdade. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as heresias e elas se tornam a semente para o declínio da igreja. Também, no versículo 4, nós lemos: Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então nós vemos aqui duas palavras, fábulas e genealogias. E o que são essas fábulas? São histórias fabricadas pelos judeus. Havia na época algumas irmãs idosas que ficavam contando histórias de casa em casa, e isso trazia muita distração. Paulo mencionou tantas vezes esse assunto e é algo muito sério. Eram rumores, boatos, lendas, tradições, personagens bíblicos até exagerados, coisas inventadas sobre Moisés, Gideão, Davi. Alguns eram histórias verdadeiras e algumas eram mentiras exageradas, e isso trazia muita distração também. Havia também as genealogias, ou seja, mesmo hoje, muitos irmãos, ao invés de se ocuparem em
a aprender as verdades fundamentais, ou até mesmo as verdades, fala profética, fica o dia todo na internet pesquisando teoria da conspiração, ficam buscando coisas essas que não traz nenhuma edificação. Falando, até mesmo tem pessoas que falam sobre a vinda de Cristo, ou o uso do chip, essas coisas todas. Irmãos, tudo isso levam-nos a discussões sem sentido e não a economia de Deus. E isso leva totalmente à distração, levam a discussões, questionamentos, levam você para a esfera da mente. O Senhor fala uma palavra para você e você questiona, será que é de fato assim? Então você começa a duvidar até da palavra de Deus. Hoje nós temos aí esses assuntos como a guerra das vacinas, as eleições, tantas outras coisas. Então, irmãos, tudo isso só gera contenda, só gera questionamentos. Isso é uma armadilha que Satanás hoje está plantando para tentar nos distrair. Então, hoje, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com todas essas coisas. Eu gostaria de fazer uma oração por você, uma pequena oração. Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por estarmos na igreja. A igreja é coluna e base da verdade. Livra-nos de toda discussão, livra-nos de toda distração e leva-nos a desfrutar da sua economia, a promover a economia de Deus que se baseia na fé. Abençoe a todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um bom dia a todos.